Bem-vindos ao Palavra de CEO, o videocast da UI. Todos os meses, eu e o Miguel Farinha, Country Managing Partner da UI, estamos aqui com um convidado muito especial. Um convidado que faz acontecer nas economia e nos negócios. Os negócios, as oportunidades, os desafios, a forma de liderar e de inspirar as equipas, o contributo para Portugal e a sua maneira como pretende moldar o futuro são temas e análises desta conversa. São sempre histórias muito inspiradoras, muitas vezes que passam pelos negócios em Portugal, mas não só, o mundo é global, e também são histórias em que cada episódio, a conversa com o CEO, nos inspira a construir um mundo melhor e a moldar o futuro com confiança. E hoje, o nosso convidado especial, queres revelar, Miguel? Sim, na próxima meia hora vamos falar com Nuno Moreira, CEO da Dorgás. Nuno, muito bem-vindo à UI. Muito obrigado e obrigado pelo convite. Muito bem-vindo, e como primeiro colaborador em 1994 e em 2008 tornou-se sócio do grupo, tem aqui uma história imensa sempre ligada à Dorgás. Nuno, o que é que o levou a acreditar e a apostar pessoalmente neste projeto? Porque é uma vida inteira, não é, ligada ao projeto, e também o que é que o levou a assumir este compromisso com a empresa? Bom, tudo tem sempre a ver com um momento, com uma oportunidade, com um local. Num acaso, eu procurava mudar de emprego. Na altura tinha estado, sobretudo na Alemanha. Eu sou engenheiro mecânico de formação e, portanto, resolvi emigrar, ir ver como é que era a indústria automóvel. Quando quis regressar, procurei emprego, encontrei esta vaga, concorri, e fui aceite. Acho que, naturalmente, e o mérito também não é apenas meu, os fundadores, o engenheiro Francisco Magalhães e o engenheiro Armando Magalhães, acolheram-me especialmente e com todo o afeto, e naturalmente nos concentramos os três em fazer da Dorogás o nosso projeto de vida. E assim foi, agarrámos-nos ao trabalho. Hoje em dia diz-se muito que não há empregos para a vida, mas esta história contraria, não é? A realidade contraria. O que é que É verdade. mais marcante neste É percurso? verdade, antes de estar na Dorogás tinha tido, julgo eu, 4 empregos em 3 anos, todos na indústria automóvel, e portanto, naturalmente era natural que viesse a mudar, mas assim não aconteceu, porque acho que encontrei o perfect fit para a minha capacidade de trabalho de então. E também, obviamente, os sócios. Eu tenho sempre que valorizar esta vertente de relação, porque na verdade é isso que aconteceu. É a relação entre 3 pessoas que evolui ao longo do tempo, e que, com uma confiança mútua muito forte, permite-nos estar libertos, cada um para a nossa atividade, e focar. Acho que esse é o segredo da Dorogás. Cada um está focado na sua área de intervenção, a desenvolver a sua área, com a certeza de que as outras áreas estão a seguir o mesmo rumo de sucesso. E, portanto, também, como repara, em 2000, portanto, nessa altura eu tinha pouco mais do que 25 anos e, portanto, naturalmente, também fui moldado pela situação e me fui moldando a empresa, e a empresa me moldou a mim. E, portanto, creio que é essa a história. Não poderia mudar de emprego a partir do momento em que sou sócio. Poderia vender participação e comprar uma outra qualquer, mas não era o caso, e sempre entendemos, e deu resultado, investir toda a nossa capacidade financeira e de trabalho nas empresas. E algo que se aprende ao longo do tempo é que, associado, obviamente, à capacidade financeira, muito difícil de quem cria e de quem constrói, há uma capacidade de trabalho. E, às vezes, trabalhar o dobro vale a pena, porque nota-se significativamente no desenvolvimento da empresa. E a empresa cresceu muito, não é? Sem dúvida, como não dizia, é um projeto de vida e não um emprego de vida, provavelmente. Nuno, um tema diferente, que tem a ver com o fato da Dorogás. É uma empresa que se inicia no interior do país, no interior norte, depois vai se expandindo a partir daí e chegando então aos grandes centros de decisão, mas estava fora dos mesmos. Como é que viram esse processo de crescimento e a dificuldade, às vezes, não estar no centro de decisão para fazer crescer uma empresa? Eu entendo que nunca tivemos dificuldade nenhuma. O vir do norte é uma circunstância, é de onde vimos a Lisboa, fazer o nosso trabalho em Lisboa. Vamos a Madrid, fazer o nosso trabalho em Madrid. Portanto, nunca foi um handicap, pelo contrário. Os recursos humanos no interior, sobretudo próximos de uma universidade como a UTAD, onde as principais nossas operações são. No caso, por exemplo, quando
precisámos de desenvolver a Gold Energy e num ano admitir 200 pessoas, foi relativamente simples de as encontrar. Obviamente não é fácil com 50 pessoas adicionar 200, mas faz parte das dores de crescimento, faz parte da história. E tenho uma história muito engraçada, muito interessante, porque muitas dessas pessoas que foram eram pessoas que se deslocavam, professores e professoras se deslocavam muito e de um momento para o outro viram a sua vida estável e então decidiram ter os seus filhos. E na altura, passado pouco tempo, tivemos um boom de crianças muito interessante e é algo que faz parte muito também da nossa história e que muito nos orgulha termos provocado dessa forma, enfim, muitos nascimentos. Mas, como lhe digo, vejo o interior com condições competitivas específicas. Sim. Que podem ser aproveitadas favoravelmente para os negócios. Eu acho que é também esse parte do nosso ADN. Este tempo de quase férias é um tempo também de balanços, não é? Nestes 30 anos, Nuno, algum momento mais marcante, este foi certamente um dos momentos, não é, desse crescimento, mas do ponto de vista da gestão, até enquanto líder, o que é que o marcou mais? Provavelmente a pandemia. Foi o aspecto mais disruptivo. Eu acho que o nosso negócio, a venda de energia, portanto, toda esta operação de gás, logística de gás, não sofreu assim tanto. Mas a preocupação que temos no momento em que somos encerrados em casa, cada um dos 3 sócios afastados, pessoas que se apoiam muito, dá uma solidão, ao gestor que é nova. E essa solidão, no meu caso, foi muito difícil interiorizar. Foi uma circunstância que me senti sozinho muitas vezes a decidir. Por mais times que se faça, não há a conversa da circunstância. Eu muitas vezes com os meus sócios temos que provocar um tempo mais comprido de estar, porque só passado algum tempo de estarmos é que nos lembramos talvez de alguns aspectos que até eram bastante importantes e relevantes e portanto isso deixou de existir. Sofri até um pouco fisicamente sobre esse aspecto e a preocupação que tivemos nessa altura de conseguir manter os empregos, de conseguir encontrar os fundos de maneira necessário para sobreviver, porque depois veio o aumento do preço do gás muito significativo e o fundo de maneira foi multiplicado por 10. Claro. E antecipando já a próxima pergunta, que lições é que ficaram daí do período da Covid-19? Que somos muito mais resilientes do que aquilo que achamos, que somos capazes de nos inventar e inventar soluções que protejam os negócios e as pessoas. Nós temos uma preocupação, parece um clichê, mas temos uma preocupação muito grande com as pessoas que estão connosco, porque também é um aspecto egoísta do ponto de vista empresarial. São as pessoas certas para estar connosco e formadas da maneira certa. Queremos que elas permaneçam connosco, para permanecerem connosco temos que lhes dar condições. E, portanto, essa preocupação de um desmembramento de capacidade humana foi essa aprendizagem que fizemos. Não, as pessoas unem-se mais em termos. E até hoje mantém a capacidade instalada, não é? Pelo que sei. Até hoje mantemos a capacidade instalada. Obviamente que tivemos alguns processos de venda de empresas e essa é a parte mais dolorosa. Quando se vende uma empresa, também se fica sem alguns colaboradores-chave que fazem e constroem o nosso dia. O nosso dia-a-dia é feito com a interação com o colaborador-chave. Vamos ficar sem eles quando vendemos as empresas, vamos vender também colaborador-chave. Também é uma novidade, uma adaptação de vida. Mas é esse o processo. Nuno, mas partindo dessa preocupação com as pessoas e que é claramente central na forma de liderar, como é que o Nuno se vê como gestor ou como líder da empresa? Quais são as características que valoriza mais? Eu acho que mudei significativamente com a idade e talvez com a necessidade. Houve tempos em que era necessário fazer bem e depressa e usar os recursos da forma mais eficiente possível. Um vendedor na rua para vender gás, na altura da Gold Energy, tinha que vender o dobro da concorrência. Não havia outra forma de estar. Tínhamos que crescer para conseguir cumprir com os objetivos e suportar todo um modelo de negócio, um software que é preciso instalar. Às vezes é complicado e pesado.
A partir do momento em que se amadurece nos negócios, até se traz, aparecem linhas intermédias que fazem com que a forma de gerir já não tenhas de gerir os recursos diretamente na rua, diretamente quem opera os computadores, quem faz back-office, front office e tudo o resto, passa-se a fazer uma gestão mais de gestores. E isso é algo que tem que se aprender a conseguir tirar o melhor proveito de quem vai passar a fazer aquilo que nós fazíamos. Fazer melhor a gestão, às vezes, esse equilíbrio entre a parte mais técnica e o foco mais essencial, até uma liderança mais estratégica É futuro, verdade. de olhar para o futuro. É verdade. E a aprendizagem própria de que quem vai fazer aquilo que nós fazemos vai fazer diferente. E essa aceitação do diferente, alguém que, como nós, que construímos a empresa, que estamos à frente e ao volante da empresa, sentar-nos no outro lado, sem ser ao volante, a ver alguém ao volante, é um desafio interessante, mas é um desafio grande, bastante interessante. Sim. Depois de ultrapassado é bastante mais confortável. E, portanto, não ter a preocupação, não acordar às 7 da manhã com a preocupação se as pessoas estão a trabalhar, se não estão e o que é que fazem, etc. Mas sim, com a preocupação outra de perceber o que é que vai ser o futuro e qual é a estratégia, Sim. é relativamente mais confortável no dia a dia. Tem, do ponto de vista anual, algumas dores, mas é só anual. E falando de decisões estratégicas, precisamente, o mercado está muito volátil, não é? E nós estamos neste contexto de instabilidade internacional, com as guerras, portanto, se há a palavra que se associa ao setor da energia é volatilidade, como é que se tomam decisões estratégicas nesta altura, com esta instabilidade, também a questão das alterações regulatórias, tecnológicas, são muitos desafios ao mesmo tempo. Qual é que é o fiel da balança para tomar bem essas decisões estratégicas? Eu tenho uma base de conhecimento tecnológico bem assente no setor do gás. Fiz tudo, desde tudo que era possível fazer. Eu fiz desde a instalação de tubos, fiz a minha formação na Gás de Bordeaux em 95, onde andei nos carros enfim, a fazer obras, a fazer fiscalizações e tudo o resto, emergência. Essa é uma base interessante que me permite estar livre de pensar do ponto de vista tecnológico. Acompanho os gases renováveis, as tendências. É relativamente simples quando se fala de tipo de eletrolisador. Não é um segredo para mim entender a máquina lá dentro até ao processador. E, portanto, eu rapidamente entendo o que é que a máquina faz, como faz e onde é que vai avariar. Não tenho problema nenhum em relação a isso. Mas entendo e gosto muito dos tempos voláteis. Vamos sublinhar isso na entrevista. Gosta muito dos tempos voláteis. Provavelmente pode ser considerado talvez um defeito meu, mas eu não tenho capacidade de prever, tomar decisões com base no passado. Nunca me dei bem com isso. Provavelmente um dos meus maiores erros, em determinada altura fiz um bid de gás em 2014, porque era a guerra da Ucrânia, e porque me enchi de informação sobre a guerra da Ucrânia. Tivemos medo, fizemos uma bid, uma compra de gás, que resultou bastante mal. E, portanto, já era algo que eu interiorizava. Provavelmente um dos maiores defeitos é usar a intuição em vez de usar os dados. Mas tem resultado, de vez em quando causa alguns calafrios, mas tem resultado. E gostamos de gerir num mar de tormentas. Enfim, também é um clichê, mas a verdade é que tem resultado. Provavelmente fruto de 3 sócios que decidem e 3 sócios com feitios completamente diferentes. E, portanto, provavelmente, eventualmente, será esse o segredo de ter corrido bem, em que estão 3 pessoas num barco, o barco está à deriva, parece que está à deriva, mas está sempre aí no caminho certo, porque discutimos os 3, um quer ir para trás, outro quer ir para a frente, outro quer ir para o lado. E, portanto, lá resulta qualquer coisa. Ou chegar um rumo que faça sentido no final. Nuno, diga uma coisa. O tema que não falava aqui também das pessoas e do talento, aqui dentro da UI, obviamente, uma das grandes preocupações que temos, até porque o nosso único ativo são as pessoas. Na Dorogás, quais são os valores que querem transmitir às equipas? Que valores é que normalmente incutem nos vossos trabalhadores? Uma empresa de gás tem que ter um aspecto de segurança
que se revela do ponto de vista da responsabilidade. Segurança existe quando se cumprem protocolos e regulamentos. Deixa de existir quando não se cumprem protocolos e regulamentos. Não há nada seguro, nem mais seguro, nem menos seguro. Só existe o cumprimento de regulamentos e de protocolos que foram feitos. E isso provavelmente traz benefício para toda uma organização, porque também se usam estes procedimentos, estes protocolos, do ponto de vista do contacto com o cliente, das compras de gás, das vendas de gás, enfim, da construção dos postos de gás natural para caminhões, tudo isso. E, portanto, creio que é essa a maior, enfim, a nossa maior característica, é essa, um pouco uma empresa e um grupo construída à moda dos engenheiros, em que as bases estão muito sólidas, então. Antes de se fazer a obra, faz-se o projeto. Fazendo-se o projeto, segue-se a obra. E, portanto, a obra deve cumprir com o projeto para termos a certeza que não vai cair. E é um pouco esta filosofia que está impregnada nos colaboradores e nos colaboradores-chave. Nós temos feito crescer pessoas, ou elas, acho que deve ser dito, elas crescem, as pessoas crescem a si próprias e desenvolvem-se com essas características e com essa capacidade de poder também, com autorização para errar. É necessário, e temos essa vertente bem nítida, que é de que a pessoa fez o melhor que ela era capaz de fazer e mesmo assim errou. Mas fez o melhor que ela conseguia fazer naquele momento. E isso é o mais importante para caracterizar a entreajuda. Já tivemos alguns erros significativos, provavelmente como todas as empresas, sobretudo no comércio de gás, na reserva de capacidades, todo um planeamento que é necessário fazer, e quando se cresce de vez em quando o dobro do que se estava à espera, não se reservou a capacidade adequada e tudo o resto, e teve alguns custos. Mas isso é fruto de uma aprendizagem. Porque é que se errou, como é que não vamos errar outra vez, e aprender com esse erro. Nina, nesse tema das pessoas, como é que é a parte de atrair e reter talento no vosso negócio? É difícil, é um desafio? Nós sentimos esse desafio todos os dias. Como é que vocês o veem numa parte, ainda mais com uma competente técnica muito forte, como vocês têm? Temos algum desafio, mas as pessoas sentem-se especializadas no gás, e isso faz com que tenham provavelmente algum aspecto diferenciador que se adequa mais ao nosso grupo do que a outros grupos, mas sobretudo pelo projeto. Sempre tentámos encontrar um projeto de vida nas pessoas que encaixasse no projeto da empresa, e o projeto da empresa encaixasse no projeto de vida das pessoas. Quer seja pela localização, quer seja por outros fatores. Nós temos uma mobilidade, uma permissão de mobilidade muito grande. Temos também critérios de marcação de férias, temos critérios de responsabilidade. A maior parte das pessoas assumem a responsabilidade e não assumem a tarefa. A tarefa tem que ser feita. É essa a responsabilidade. Exatamente. A tarefa tem que ser feita. E aparece feita. E a maior parte das pessoas gosta muito disso. Gosta muito de viver de ter essa vivência da responsabilidade. Ser responsável por si próprio, no fundo, é patrão de si próprio. Sim. Exato. São pessoas cheias de energia. E por falar em energia, nas tendências aponta-se cada vez mais o caminho da eletrificação, sobretudo como fonte primordial no setor automóvel. E eu sei que o Nuno não concorda muito com isso, ou seja, não tem que ser só a eletricidade a ser essa fonte que está a ser colocada em cima da mesa. Estamos a falar de que necessidade para o futuro? De um mix energético? O que é que o Nuno discorda aqui nesta equação? Vamos lá ver. Eu acho que há uma visibilidade da eletrificação da mobilidade, é uma visibilidade grande, que obviamente resulta na mobilidade ligeira, nos automóveis que nós usamos todos os dias, e que é uma tendência do qual nós concordamos, e parece-me óbvio que, até pela disponibilidade dos construtores, mas é algo que não está a acontecer no setor pesado, de mercadorias e de passageiros. E, portanto, nem vai acontecer tão depressa. Então temos duas possibilidades. Sentamos e esperamos que daqui a 15 anos existam viaturas e capacidade de ligação da rede e tudo o resto para integrar a eletricidade no transporte pesado,
Ou então, durante estes 15 anos, colocamos os gases renováveis ou outros biocombustíveis ao serviço dessa transição. Parece-me que a nossa abordagem tem bastante mais lógica do que outra qualquer de esperar. Mas há uma visão dogmática no mercado neste momento, com uma excessiva tendência para a eletrificação? Não há dúvida nenhuma. Repara, abrem-se concursos para a aquisição pública de autocarros em Portugal, ao serviço financiados 100% pelo PRR, em que dizem que tem que ser eletricidade e hidrogênio, como o hidrogênio é muitíssimo mais caro que a eletricidade, são todos eletricidade. Abre-se o mesmo concurso em Espanha, em que diz que é hidrogênio, eletricidade e biogás e biometano. Logicamente, em Espanha, com o mesmo dinheiro, compraram 5 vezes mais autocarros e atingiu-se o mesmo objetivo. E, portanto, creio que é dogmática, não tenho dúvida nenhuma, e que Portugal tem não sei, não queria classificar apenas como estigma, mas tem esta coisa de gostarmos de ser muito modernos. E, portanto, a modernice é a eletricidade nos automóveis. Mas a verdade é que não existe, nem está a vingar, e nós vemos isso. O que está a acontecer é que os caminhões continuam a andar a diesel e os únicos caminhões que são vendidos em Portugal são diesel. Com uma pequeníssima quantidade de caminhões a gás natural, que nós hoje já abastecemos a 100% a biometano. Nós dizemos, gostaríamos, qual é a razão para nós não podermos abastecer muitos mais caminhões de biometano? E, portanto, nós gostaríamos de continuar a fazê-lo, vamos crescendo à nossa medida. Mas não existe essa visibilidade em Portugal, que existe, por exemplo, em Espanha, em França, na Alemanha, na Dinamarca, existe essa visibilidade de que, enquanto não chegar a eletricidade, os biocombustíveis e, sobretudo, o biometano, que é o que tem crescido mais, é uma via muito, muito própria. Mas hoje em dia vocês são líderes nacionais no gás natural para veículos pesados, para autocarros. Quais foram os fatores que vos permitiram dar esse crescimento? Foi uma aposta na construção de postos bem localizados e que nos permitiu ir ganhando consecutivamente clientes por essa localização. Os principais frotistas de caminhões são os nossos clientes e por uma ausência também de aposta de outros incumbentes que não apostaram e apostaram timidamente e que hoje nos permite estar nas melhores localizações e, sobretudo, com os melhores clientes. O que nós temos é bons clientes. É bons clientes. E a Douro Gás tem também um projeto inovador, que é o Biogás Move, Mirandela, Frielas. Qual é que é o impacto deste projeto? E já agora, se não tem aqui alguma novidade para revelar, uma vez que é um projeto de inovação. Nós temos o primeiro projeto de produção de biometano em Portugal foi exatamente em Mirandela, já está a trabalhar desde essa altura, a funcionar desde essa altura. É um projeto piloto. E quisemos provar que era possível fazer biometano. Era um bom combustível para caminhões, era um bom combustível para caminhões de resíduos, que colocávamos no depósito do caminhão de resíduos a energia contida no resíduo, no lixo que ele traz e ainda sobra. Foi um projeto bem conseguido. Construímos o segundo projeto aqui em Frielas, na ETAR de Frielas, uma das maiores ETARs do país, porque entendíamos que era também possível aproveitar biogás dos resíduos das ETARs. Construímos agora recentemente, e está nas últimas provas, o primeiro sistema português para a produção de combustível renovável de origem não biológica, que é um novo tipo de combustível que vem sobretudo do hidrogênio. Nós em Mirandela temos painéis solares, produzimos hidrogênio, capturamos o CO2 e fazemos metano. É algo, como eu dizia no início, do ponto de vista tecnológico para nós simples, mas a verdade é que provavelmente é um dos melhores projetos deste género da Europa e está a ficar agora pronto e concluído para poder, a partir do sol, criar gás natural. Eu não dizia recentemente que as empresas de gás irão liderar o futuro no hidrogênio. Que projetos é que tem para nesta área? Como é que está a ver esta área? O hidrogênio é um gás. Se falarmos nas viaturas, as viaturas são elétricas. O posto é um posto de gás. E, portanto, essa é a razão que me leva a crer que as empresas de gás serão quem liderará o setor do hidrogênio. Nós temos 8 projetos de produção de hidrogênio em Portugal, todos eles apoiados já com fundos comunitários do PRR.
e estamos a iniciar a construção de 2 desses 8, que vamos produzir eletricidade com painéis solares fotovoltaicos, ligado a um eletrolisador, e esse eletrolisador, depois de produzir, faz a sua armazenagem e a injeção na rede de transporte de gás da REN Gasodutos. Essa quantidade de hidrogênio é usada através de balanço de massas para abastecer quer os caminhões, quer a indústria. E, portanto, qualquer indústria que queira consumir um gás renovável pode vir ter connosco, normalmente nós vamos ter com ela, e oferecer esse serviço. Por exemplo, quando uma indústria, uma grande indústria, está a consumir um gás renovável, vai ter um corte de emissões das licenças de emissões. E óbvio, tem logo uma vantagem económica, que não precisa de gastar as licenças de emissões que tem, ou não precisa de comprar mais e pode vendê-las. E, portanto, esse é o facto que nos permite, obviamente, o gás renovável é um pouco mais caro que o gás natural, como é óbvio. Aliás, tudo o que é melhor é mais caro. Portanto, permite ir buscar esse valor na indústria. Nós estamos muito empenhados em fazer na indústria aquilo que fizemos na mobilidade a gás, onde hoje já só vendemos gases renováveis a 100%, em 2025 só vendemos gás renovável, já não vendemos gás natural na mobilidade, e queremos fazê-lo e crescer no mercado industrial, com gases renováveis, com hidrogênio, e, portanto, poder construir também e ajudar a que a indústria pesada, que não se consegue eletrificar, Sim, possa estar dentro de processos de descarbonização. E essa é a vossa prioridade estratégica? Olhando para 2030, o vosso futuro, será essa a prioridade estratégica? A nossa prioridade estratégica é olhar para o setor do gás natural e ajudar esse setor a descarbonizar-se. Ajudar as empresas que consomem gás natural, porque é o seu fator competitivo, sejam as cerâmicas, a indústria do vidro, as cimenteiras, toda esta indústria pesada, que necessita de gás natural para sobreviver e para ter o seu fator competitivo, não consegue ser competitiva com outra energia, nenhuma outra, e ajudá-las a descarbonizarem-se, sem com isso atingir fatores que lhe retirem a competitividade. É o desafio estratégico da Douro Gás até 2030, poder contribuir decisivamente. Nós gostaríamos muito antes disso de deixar de vender gás natural e só vender gases renováveis. Estamos muito longe desse ponto? Estamos longe. Eu creio que há fatores significativos. Saiu recentemente um decreto-lei, o 85/2025, creio, que faz uma transposição da diretiva das renováveis, a diretiva 3, e em Portugal diz que em 6 meses vão ser colocadas obrigações para a mobilidade pesada e para a indústria, no sentido de serem obrigadas a consumir gases renováveis. A partir desse momento, sim, passa a ser mais fácil, passa a ser possível nós podermos vender estes gases, porque a diferença de preço ainda é considerável. É essa a razão principal, é que a diferença de preço entre o gás natural e um gás renovável ainda é significativa e não chega o abate de emissões e essa poupança nas emissões para compensar. Ainda estamos longe. Creio que é possível no futuro estar mais perto, e também creio que essas licenças passarão a ser mais caras, porque a partir de 2027, por exemplo, há uma diminuição das licenças gratuitas e também há um aumento significativo dos setores que vão ser obrigados a ter licenças de emissões, como os edifícios, a mobilidade pesada, bom, e tudo o resto, a aviação e o marítimo, que nos vai permitir, obviamente, que o nosso produto tenha uma aceitação melhor, com a nossa preocupação provável de que reduza o preço de produção, mas também aumente a sua valorização no mercado por exatamente corte de emissões.
Sim. E estamos a falar de tendências, de previsões, de antecipações, de volatilidade, que é o mercado também da energia. Não é possível fazer uma previsão para o preço do petróleo? Os portugueses vão encher o depósito do carro para ir ou voltar de férias mais caro ou não? O que é que dizem as suas previsões? Bom, já percebemos que o preço do petróleo tem uma tendência mundial. E, portanto, eu se soubesse o preço do petróleo amanhã, Também encher o depósito. não iria mais trabalhar na vida, porque teria o segredo do $1 million, o segredo, não é? Portanto, ou muitos deles. Mas acompanhando tão de perto o setor da energia, que leitura é que faz dos próximos tempos, tendo em conta o que aconteceu também com estas duas guerras? É essa a questão, isto é, se prevermos que a situação no Irão vai estar calma, como achamos que parece-nos que vai estar, Ou seja, se o cessar-fogo for durável, não é? se o cessar-fogo for durável e, sobretudo, se o Estreito de Hormuz não for atingido. E, portanto, é muito significativo se o Estreito de Hormuz fosse atingido. Mas aí a China até está a ajudar, não é? Porque como importa do Irão, dá um jeitão de ter o Estreito aberto. Com certeza. Ninguém tem dúvida de que ele não fechou por causa disso. Só não fechou por causa disso. Porque o Irão também está a exportar para a China e todos os amigos do Irão também estão a exportar para a China. Eu creio que tem a ver com geopolítica e não vejo alterações significativas no horizonte. Não me parece neste momento que exista alguma disrupção do mercado. Há capacidade de produção instalada no mercado, como sabemos. A OPEP e a OPEP+, têm capacidade para produzir bastante mais petróleo se quisesse. E, portanto, do ponto de vista da disrupção, não existe essa disrupção e parece-me que está relativamente controlado. O mesmo não lhe sei dizer em relação ao câmbio. Não consigo dizer. Temos aí sempre essa expectativa. Não sabemos se no final dos 60 dias ou dos 90 dias os Estados Unidos continuam com 50% da Europa e então tem uma influência grande no câmbio, porque o preço do combustível na bomba tem a ver com petróleo e câmbio. E, portanto, do petróleo não parece, do câmbio todos nós sabemos. Só podemos esperar algo que não sabemos o que é. Exato. Vai estar. E também ainda sabemos pouco sobre o novo governo, portanto o país tem um novo governo em exercício, apresentou o seu programa de governo. Quais são as expectativas do Nuno para este executivo relativamente ao setor da energia? Há sinais interessantes, vamos lá ver. Nós não temos uma nova ministra de Ambiente e Energia, é a mesma ministra, que é uma pessoa que podemos considerar com um perfil bastante estável. E, portanto, muito conhecedora do setor. Estamos a falar de Maria da Graça Carvalho. Maria Graça Carvalho Acompanha, não precisa de receber aulas de ninguém, porque é muitíssimo conhecedora. Se há pessoa em Portugal que é conhecedora do setor da energia, é a professora Maria Graça Carvalho. E, portanto, acho que podemos contar com alguma estabilidade regulatória, estabilidade portanto, do ponto de vista das decisões políticas, e já percebemos um pouco para onde vai. Continuar a pressão sobre a descarbonização, continuar a pressão sobre clientes vulneráveis e poder serem abastecidos. Enfim, e há uma pressão também sobre as empresas para que sejam todas eficientes e consigam fornecer aos portugueses energia de uma forma eficiente. E, portanto, sobretudo, estabilidade, o que me parece muito bem. Como lhe dizia, repito, tivemos um sinal muito positivo, que era uma obrigação que Portugal tinha perante a Troika. Sim. Perante o PRR, perdão, a Comissão Europeia, de podermos criar as condições. Fizemos uma data de concursos para apoiar projetos de hidrogénio. A Europa é consequente. Temos que também criar as condições para ele poder ser usado, porque se não for usado ninguém o vai produzir. E nós acreditamos, a Dourgás acredita, que vai ter um dos melhores, se calhar, provavelmente um dos maiores projetos de produção de hidrogénio em Portugal. Queremos continuar a ser líderes também nessa agenda da produção de gases renováveis, para o fazer chegar, como dizia, a todos os setores. Já o fazemos chegar à mobilidade, vamos continuar a fazer. Queremos chegar à mobilidade marítima também, e queremos chegar à indústria.
E assim ajudaremos Portugal a atingir os seus objetivos do Plano Nacional de Energia e Clima, da consequente descarbonização, e estamos na linha da frente. Esperemos nós, criando condições de eficiência e competitividade à indústria, que essa é uma das nossas preocupações, porque, como dizia no início, a Dourgás existe porque tem bons clientes. E acabamos esta conversa, que foi muito prazerosa para todos, certamente, com energia, com estabilidade, com previsibilidade, que é algo muito importante na política, e também com essa ambição que o Nuno nos acaba de transmitir. Nuno, muitíssimo obrigada. Nuno, muito obrigado pela presença no nosso podcast. Foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. E já sabe, voltamos todos os meses com novos convidados. E pode sempre acompanhar-nos no site da EY, no Spotify e no YouTube. Todos os programas ficam disponíveis. Até à próxima.